Olá, você que está conectado no canal da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM aqui no YouTube. Hoje o assunto é sobre política. A gente dá início a uma série de conversas com candidatos aqui de Santa Catarina, tanto ao governo do estado quanto ao cargo de senador. A gente começa conversando com o ex-governador de Santa Catarina, candidato ao Senado pelo PSD, Raimundo Colombo. Candidato, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan Blumenau. É um prazer recebê-lo na manhã de hoje. Ô Victor, é um prazer para mim também, muito obrigado pela oportunidade, né? É um privilégio para mim estar aqui com você e com todos, e me coloco à tua inteira disposição para nós fazer um bate-papo e eu poder trazer minhas opiniões, algum esclarecimento que você considera importante. A ideia é a gente conversar um pouquinho e também trazer um pouco, de informações para o eleitor que está acompanhando a gente. Você foi governador, foi senador, já foi deputado, já foi prefeito, já passou aí por diversos cargos da vida pública, tem uma experiência muito grande e nessa eleição se cogitava o nome do senhor para o cargo de governador do estado, né? O que aconteceu nesse meio tempo? O senhor está concorrendo agora ao cargo de senador, foi uma escolha sua? O que o senhor se sente mais confortável, né? Em qual função? Do executivo, no legislativo? Por que houve essa mudança, hein, candidato? Eu entendi, João, que eu poderia contribuir mais lá em Brasília, né? É levar essa experiência que eu acumulei como governador 2 vezes, né? Mesmo como senador, sobretudo como prefeito, levar isso para o debate em Brasília. Por outro lado, eu acho que o maior patrimônio de um político em Brasília é o relacionamento, né? Você ser conhecido, as pessoas saber quem você é, do estado que você veio, quais são as suas bandeiras, isso é muito bom. Quando eu fui deputado federal a primeira vez, você sabe que o líder era o Inocêncio, ele me chamava de Cristóvão no começo. Tipo assim, esse cara não Cristóvão sabe, Colombo? esses caras não sabem nem o meu nome, como é que ele vai me ajudar aqui, né? Aí eu fui lá e disse, olha, não sou Cristóvão, meu nome é João, como você, Raimundo Colombo, né? E aí me apresentei e disse, olha, eu quero defender isso, as minhas prioridades são essas. Então, esse relacionamento é muito importante. Segundo o operacional do Congresso em Brasília, eu, quando fui senador, eu fiquei o líder da minoria. E aí eu aprendi uma coisa importante, tudo se decide na segunda-feira. E aí todos os outros chegam na terça, né? Para votar o que você decidiu na segunda. Então a gente tem que começar mais cedo lá em Brasília para você poder ser um protagonista. Essa experiência é importante lá. É muito importante. E aí a gente percebe que há em Santa Catarina um obstáculo para a gente vencer. A burocracia, principalmente de Brasília, considera Santa Catarina um estado que não precisa de nada. Eles dizem, mas vocês são a Suíça brasileira, Santa Catarina é um estado que não precisa de nada, tem outros estados mais pobres. Isto não é verdade, né? Não é verdade, é só eles virem aqui passar pela 470 e eles vão ver o que a gente passa. De fato, o nosso estado é o mais desenvolvido do Brasil, nós temos orgulho disso, né? Mas o fato de ser desenvolvido também faz com que demandas aconteçam. Por exemplo, antes passava 1.000 carros a cada 15 minutos na 470, hoje passa 3.000, a estrada é a mesma e em piores condições. Então, situações como esta, por exemplo, o per capita da saúde, né? Quando foi feito o SUS lá em 81, muitas coisas dos catarinenses, sobretudo as de alta complexidade, eram feitas em Porto Alegre, Curitiba. 3, 4 anos depois, a Santa Catarina resolveu o problema e tudo é feito aqui. Mas o per capita do Paraná e do Rio Grande do Sul é maior que o do Santa Catarina, ou seja, o percentual de Santa Catarina é menor. Isso é injusto, porque nós temos graves problemas na saúde. Quando eu estava no governo, a gente melhorou um pouquinho isso, mas ainda a defasagem é grande. Então, são lutas como estas. O segundo aspecto, o outro vetor, é exatamente os grandes temas nacionais, né? Que nós precisamos estar muito presentes. Santa Catarina precisa ser ouvida. Eu acho que esse negócio do Supremo puxar para um lado, o Judiciário, o Legislativo se omitir, o Executivo ficar dependente dessas decisões que às vezes não acontecem. Essa desarmonia, esse enferrujamento dessa relação que devia ser harmônica, ela precisa ser corrigida. O voto monocrático, ele precisa ser contido. Quer dizer, você faz uma lei, 503 deputados votam a lei, 81 senadores referendo a lei, o presidente da República sanciona a lei, e um ministro só, sozinho, por voto monocrático, consegue dar uma liminar e suspender os efeitos, não é possível, né? Também a medida provisória em excesso no Poder Legislativo traz insegurança e atrapalha o funcionamento do Poder Legislativo. O excesso delas é ruim, tudo que é excesso é ruim. Então, estas coisas, a experiência me dá o direito de lutar por elas a vida me preparou para isso, né? Então, eu achei, sinceramente, que eu seria mais útil agora no Senado, né? E por isso eu aceitei esse desafio. Justamente essa é a minha próxima pergunta. O senhor acha que falta um expoente
com nome de peso catarinense lá em Brasília. A gente já teve aí alguns nomes, né, que eram lideranças nacionais, mas principalmente nos últimos anos a gente não tem visto isso, né? A gente tem o senador Amin, mas que é um nome, né, muito forte na política catarinense, mas está faltando aquele nome para bater de frente com outros líderes lá em Brasília? Eu acho que falta essa articulação, né? Uma força maior de Santa Catarina. Eu não quero diminuir a qualidade do trabalho que eles fazem, mas é muito difícil, porque o pessoal do Nordeste, o cara fica 40 anos lá, né? Raramente muda o nome, né? E quando ele se aposenta, ele coloca o filho, e aí a gente já está com o neto. Então eles estão lá há muito tempo, eles dominam o Congresso Nacional. Até porque, por exemplo, no Senado, o Senado é o representante do Estado, é 3 por Estado. E o Sul tem só 3 estados, o Nordeste tem 10, então em maioria eles são maiores, né? Então você, para construir esse espaço de liderança, você tem que fazer via partido. Eu sou o vice-presidente nacional do nosso partido. O nosso partido é o maior no Senado, são 15 senadores, né? 9 estão no meio do mandato. Então essa é uma coisa importante, você entrar num partido grande, já consolidado, e exercer a influência interna dentro do partido. Aí tu consegue ser um protagonista no plenário e no Senado, senão você não consegue isoladamente. Então são algumas coisas que a gente aprende com o tempo, né? Não é falta de competência das pessoas, é falta de oportunidade, né? É preciso rever essa divisão que a gente tem, por exemplo, de alguns estados, por exemplo, no Nordeste. A gente fala muito do Pacto Federativo, né? Também na política é preciso rever essa questão, porque região Sul, a gente tem 3 senadores, de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 9. 9. De 81 não vão ganhar nunca, né? Tanto que eu acho que nunca conseguimos eleger um presidente do Senado. Uma proporcionalidade, alguma assim, é preciso rever também. Eu entendo que a reforma, a mãe das reformas, a mais importante de todas é a reforma política. O Congresso não vai funcionar desse jeito. Hoje tem 26 partidos com representação na Câmara dos Deputados, 15 no Senado. Não funciona. Não dá resultado, não tem agilidade. Para você aprovar um projeto, você tem que conversar com 26 líderes, com 15 líderes no Senado. Então, já nessa eleição, está proibida a coligação proporcional e tem uma imposição de cláusula de barreira. Nós vamos sair aí com, acho que, 10, 12 partidos. Isso vai obrigar um novo passo na reforma. Eu espero que daqui 15, 20 anos, aí tenha o voto distrital misto. Então a gente tem que ir evoluindo, né? Houve uma interferência do judiciário, essa lei já foi aprovada em 95, aí 10 anos depois cancelaram, aí foi feito de novo. Então é muita perda de tempo e isso perdeu funcionabilidade e enfraqueceu a classe política e enfraqueceu o Congresso. E aí permite que outros poderes acabem avançando e fazendo o que não é de sua atribuição. E essa interferência acaba gerando um desequilíbrio, uma insegurança, uma falta de previsibilidade, e quem paga o pato no final é sempre o nosso patrão, né? O nosso patrão é o povo. É o povo. Quais serão, né, as principais bandeiras do senhor se eleito senador aqui de Santa Catarina? Eu acho que a primeira são pleitos, né? E aí, é claro, o pleito de infraestrutura chama os olhos, daí eu estou falando da 470, que tem que ser duplicada plenamente, de forma muito mais rápida. Eu até admito que, se for para demorar tanto, que se faça um processo de concessão. João Vitor, eu vou te contar uma história. Quando eu era prefeito de Lages, a 116 atravessa Lages, né? E ela estava num péssimo estado. Como está a 470 hoje, fechando os postos de gasolina. Na época, lá era essa a realidade. O hotel não tinha mais, o restaurante virou uma estrada fantasma. E aí foi feita uma audiência pública para fazer a concessão, estabelecer o pedágio. Cara, tinha umas 1.000 pessoas lá, todo mundo contra. E eu pensando comigo, eu vou ter que dizer o que eu penso, eu sou a favor. E aí, quando eu disse que era a favor, eu levei uma vaia, rapaz. O cara disse para mim, ó, melhor tu sair pela porta dos fundos ali, porque se tu sair na frente, tu vai apanhar. Eu disse, ó, eu vou dizer o que eu penso, né? Pior do que tá, não fica. E acabou prevalecendo a minha tese e foi instalado o pedágio. Hoje a estrada se revigorou completamente, não tem um buraco. Ela vai de Porto Alegre a Curitiba, no trecho de Santa Catarina não tem um buraco. Colocaram terceiras pistas, a Serra do Espigão arrumaram tudo. A estrada hoje é uma estrada. E o pedágio é R$3. Eu prefiro pagar, porque não tem mais, o carro não estoura pneu, o carro não quebra, você viaja com segurança, mais rápido, você viaja de forma mais econômica, você economiza o gasto de combustível. Então, se a 470 de Indaial para frente não tem nem projeto, então vamos fazer a concessão, vamos ver quanto é que isso custa, desde que seja uma coisa razoável. Nós temos que discutir a alternativa, porque vamos ser realistas. Nós vamos ter um período difícil de arrecadação pública aí para frente. Nós temos um déficit fiscal muito elevado e ele está ajudando a gerar inflação. Então, eu não sei como é que vai ser os números do governo. Vamos olhar os números, vamos olhar o plano de execução e aí a gente toma uma decisão. É claro que a prioridade de qualquer pessoa hoje que tem noção tem que ser saúde.
Porque se você olhar a questão demográfica, em 2050 nós teremos mais pessoas com 65 anos para cima, ou seja, pessoas idosas, do que de 17 para baixo. Há uma mudança demográfica muito intensa, muito violenta mesmo. Eu sou de uma família, nós somos em 10 irmãos, eu tenho 2 filhos. Então esse impacto de 10 para 2 vai gerar na previdência, vai gerar na saúde, quer dizer, nós precisamos ter mais hospitais, mais casas de saúde, nós temos que baratear o remédio, porque o cara com 68 anos, 70 anos, ele começa a tomar mais remédio, o remédio está muito caro. Então, a saúde é uma prioridade que você tem que trabalhar. O mundo tecnológico nos desafia. Nós temos que modernizar o Brasil, modernizar a educação, né? Então, também são desafios como esse que a gente precisa tratar dos grandes temas e que são ações de longo prazo. Aproveitando o gancho de educação, a gente aqui no Vale do Itajaí, especificamente em Blumenau, a gente está debatendo e está na expectativa para a federalização da FURB, a Universidade Regional aqui de Blumenau. Se eleito, o senhor vai olhar também com carinho para essa pauta que é aqui da região do Vale do Itajaí? O senhor consegue articular lá em Brasília para que de fato a FURB se torne uma universidade pública? O sistema CAF, criado em Santa Catarina, foi uma das grandes conquistas da nossa história aqui. Porque naquela época você só tinha universidade em Florianópolis, então todo mundo tinha que estudar lá. Minha geração teve que fazer isso. A CAF resolveu esse problema com as universidades regionais. Isso deu um impacto extraordinário em Santa Catarina e a nossa distribuição demográfica hoje é mais equilibrada em benefício disso. Só que a verdade é que o custo das mensalidades, o sistema operacional delas ficou difícil para a renda das pessoas. Então, se você tem uma universidade pública, seja federal ou seja estadual, ela favorece a comunidade. Eu sou plenamente a favor. É uma questão de estabelecer como fazer isso e participar dessa discussão e ajudar a realizar. Rapidamente, candidato, o senhor acredita que quando entregou, né, o cargo de governador, e fazendo uma comparação agora, Santa Catarina melhorou ou piorou na sua avaliação? Santa Catarina é um estado que vai por si, né? Ela tem uma economia muito forte, é um estado vocacionado para exportação, com tecnologia, com competitividade. O estado ajuda, né? Ele interfere, ele vive a vida das pessoas, sobretudo em relação aos serviços que presta. Mas eu acho que o estado piorou em alguns aspectos. Eu vou te dar na visão de desenvolvimento. Por exemplo, nós aumentamos impostos que não precisava ter aumentado, né? Quem paga o imposto é o povo. Aumentamos o imposto do leite, né? Era 7%, hoje é 17%. Nós aumentamos o imposto do gás de cozinha. A pessoa que ganha um salário, ela consome o bujão de gás todo mês e aumentou o imposto sobre o gás. E olha o preço que está o gás. Todo mundo tem o seu carro, né? O governo do estado aumentou o IPVA esse ano em 26%. Alguém teve 26% de aumento? A energia elétrica, por exemplo, ela subiu, botou a tarifa amarela, a tarifa vermelha, porque você injetou energia termoelétrica, é uma punição para a sociedade, até para inibir o consumo, você paga energia mais cara. Você cobrou imposto sobre a multa, então você pagou multa 2 vezes, né? É o que eu acho isso um verdadeiro absurdo. Então o Estado ficou com o caixa cheio, mas as pessoas estão com a geladeira vazia. Olha, uma das decisões mais difíceis que eu tive no governo foi no setor têxtil. Só tinha produtos chineses nas lojas, né? As empresas, sobretudo aqui do Vale do Itajaí, onde Blumenau se destaca de uma forma extraordinariamente, né? Extraordinária, o setor têxtil estava vivendo uma crise muito grande, as pessoas perdendo o emprego, as empresas trabalhando no vermelho, comprometendo seu patrimônio, né? Se endividando, algumas até fechando, vendendo para outras empresas nacionais. O governo do estado, no auge da crise, foi lá e disse, olha, nós temos que baixar para dar competitividade. E nós baixamos de 17 para 2 o ICMS. E hoje tu não encontra uma roupa chinesa nas lojas, tu encontra as nossas roupas, com mão de obra nossa, com trabalho nosso, as empresas se revigoraram, né? É uma decisão estratégica que um governo toma. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas essa é uma coisa que eu não sabia. As maiores obras, às vezes, não têm placa de inauguração, elas não têm repercussão na sociedade, mas elas mudam a realidade. Esses dias um cara de Blumenau disse, Colombo, diz uma coisa que tu fez. Eu disse, nós investimos uma verdadeira fortuna nas obras de enchente, nós sobrelevamos a barragem de Itaió, de Ituporanga, fizemos o canal extravasor, nós fizemos os radares para nos informar de forma antecipada, houve um investimento muito grande. Era um grande problema de Blumenau, da região do Vale, as enchentes, e nós conseguimos melhorar muito nisso, né? Mas isso faz parte, às vezes a gente não se comunica direito, né? Perfeito. Para a gente encerrar, candidato, talvez a pergunta mais importante. O Inter de Lages sobe para a Série A do Catarinense? Você sabe que eu fui assistir o jogo? Fui assistir o jogo com o Carlos Renault. Meu netinho, tem 3 anos e pouco, me ligou. E eu queria dormir um pouquinho, porque eu tinha chegado de viagem de madrugada, e eu fui almoçar com eles, né?
E aí eu digo, pô, eu vou dar uma dormida de tarde. Aí ele, vamos no jogo. Que jogo, rapaz? O jogo do Inter. Com quem que vai jogar? Com o Carlos Renault. Como é que eu vou dizer não, Não, né? né? Aí tava chovendo, peguei ele, meu filho foi junto, fomos assistir o jogo do Inter com o Carlos Renault. Deu 1-1. Agora no sábado, né, tem esse jogo com o Carlos Renault, é o jogo de volta. E eu Isso, acho em assim, Brusque, e resultado igual beneficia o Carlos Renault, tem né? que ganhar, o Inter tem que ganhar. Eu gostei, o Internacional jogou bem, foi um jogo igual, né? Tomara que dê certo, vamos torcer. É isso aí. E na próxima fase, se passar, pode até enfrentar o Metropolitano. Aí o coração fica dividido. Fica dividido, né? Mas é difícil fazer um time de futebol profissional, É difícil, né? é difícil. Eu joguei futebol de salão, vim muitas vezes aqui em Blumenau, nos Jogos Abertos, ou campeonato estadual. Eu fui campeão estadual várias vezes, eu estudei em Curitiba, também joguei no Paraná. E a gente tinha um time muito bom. E Blumenau tinha um time espetacular. O basquete Blumenau era muito destacado, né? E então tinha aqui os jogos Blue Villages, que era Blumenau, Joinville e Lages, né? E depois tinha o Campeonato Catarinense, tinha os Jogos Abertos. Eu joguei vários anos. Sou um apaixonado pelo esporte, né? Aqui tinha o Olímpico de Blumenau, né? Que era um bicampeão time, catarinense. Um time massa aqui, eu lembro, né? E o Inter de Lages era um baita de um time. Só que é muito difícil. Eu ajudei sempre lá e ajudo, mas o pessoal faz um esforço tremendo. Eu acho até que se nessa fase ele não está preparado para subir para a Série A, acaba não sendo competitivo. Tem que ter uma preparação, né? Aqui em Blumenau a gente também sabe que é complicado. Agora veja, lá em Lages você não tem praia, né? Você não tem área de lazer. Então o futebol é uma atividade que identifica a cidade no domingo, na quarta-feira, as pessoas se reúnem, e senão fica muito restrito a área de lazer, a área nem vou dizer de diversão, até de identidade da cidade. Além do que o futebol, o esporte, né, ele ajuda na formação, estimula os jovens. Você veja, meu neto estava interessado em ver o jogo. Se não tivesse, ele ia aonde? Ficar na frente da televisão o domingo inteiro. Então, faz falta. Eu gostaria que voltasse aquele futebol meio amador, meio possível para realidades como esta, né? É isso aí. Candidato, muito obrigado pela sua presença hoje aqui na Jovem Pan Blumenau. A gente deseja aí uma boa campanha para o senhor. Obrigado. Um grande abraço a todos. Muitas felicidades, que Deus proteja a todos nós e que inspire todos nós, né, a acharmos o melhor caminho para o nosso país, para o nosso estado, para a política do Brasil. Tá aí, você que está nos acompanhando, essa é a primeira entrevista de uma série que vamos fazer aqui no canal da Jovem Pan Blumenau, 88,7 FM. Você continua ligado, continua acompanhando o nosso canal, outros vídeos que a gente vai trazer diversas informações sobre as eleições 2022. Não esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar e, é claro, se inscrever aqui no canal da Jovem Pan. Um grande abraço e até mais.